Dando sequência, então, ao nosso estudo, se você não viu a primeira parte, vai aí na playlist Jeremias e você vai ver de onde a gente parou. Vou dar continuidade, então, de onde a gente parou para frente, né? Estamos estudando o contexto, então, do profeta Jeremias. Já vimos 2 pontos na aula na igreja, eu gravei essa primeira parte na igreja. E aqui nós vamos para o terceiro ponto, que era um contexto de injustiça. Nessa parte aqui, esse terceiro ponto aqui, dentro do período em que Jeremias viveu, esse ponto, a injustiça, você vai ver lá no capítulo 5 do profeta Jeremias e o versículo 28, que a prosperidade ali, dentro do mundo em que Jeremias estava vivendo, era uma prosperidade adquirida através da injustiça. O capítulo 5 e o verso 28 diz o seguinte: engordaram a si próprios, estão bem alimentados. Também excedem o limite da maldade, não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos pobres, né? E aí, na ótica de Deus, Deus vendo então essa realidade, né? Deus exige, né, já idolatria, corrupção, agora injustiça. E o que Deus exige então daquele povo? Deus exige que houvesse ali dentro, entre aquele povo, um arrependimento genuíno, né? Não um arrependimento superficial, né? Um arrependimento religioso, mas um arrependimento genuíno. Quando nós seguimos para o capítulo 7 do livro de Jeremias e o versículo 5 e 6, o versículo 5 vai dizer assim: mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre o homem e o seu próximo, que eles não praticavam, né? Então o texto aqui traz 2 observações, né? Endireitares, então estão seguindo por um caminho meio diferente. Então endireitem, voltem para o caminho do qual o Senhor deseja que vocês sigam. E isso, logo na sequência, vocês voltando para o caminho, né? Vivam de forma justa, pratiquem a justiça, né? Entre o homem, então, e o seu próximo, né? E aí, com isso, a consequência, no verso 6, o povo então deveria agir com equidade e honestidade, né? De forma honesta e também com equidade, né? O verso 6 é assim: se não oprimirdes, né? Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal. Então você vê, né? Eles deveriam agir sem oprimir os estrangeiros, órfãos e as viúvas, né? Também não deveriam derramar sangue inocente naquele lugar, né? Não deveriam praticar a idolatria, nem seguires outros deuses para o vosso próprio mal, né? A prática da idolatria. E aí, lá no capítulo 22, Jeremias traz que eles deveriam, então, praticar o que é direito e viverem de forma justas, né? O verso 3 de Jeremias capítulo 22 diz o seguinte: assim diz o Senhor. E aqui tem alguns pontos, tem algumas palavras aqui que eu marquei aqui, eu grifei para a gente abordar, né? O texto diz assim, no verso 3, logo no comecinho: assim diz o Senhor. E aqui nós temos algum ponto: exercei, livrai, não façais e não, então, derrameis, né? O verso começa assim: assim diz o Senhor, exercei o direito e a justiça. Então, direito e justiça. Eles deveriam, então, viver na prática desse exercício, né? Do direito e da justiça. E aí, a ação, né? Diz assim: livrai da mão do opressor aquele que está sendo explorado, né? Então, eles não deveriam, então, permitir, né, a exploração. E aí tem um terceiro ponto: não façais nenhum mal
nenhum mal e nenhuma violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Então veja, que eles não deveriam fazer, e como segmento do verso anterior, seguindo na mesma linha de pensamento, não derrameis sangue inocente neste lugar. Então, dentro do contexto, né, nós temos esses pontos. Agora vimos o contexto da injustiça, do qual Deus requeria ao povo ali, ouvintes do profeta Jeremias, que eles mudassem de direção e tivessem um comportamento totalmente diferente do que eles estavam vivendo. Então, dentro do contexto histórico, idolatria, corrupção, e agora vimos injustiça. No quarto ponto do contexto histórico, nós vamos ver então a crise política que Jeremias viveu em seu período. No período ali em que ele estava vivendo, também existia uma crise política, e é isso que nós vamos ver no quarto ponto aqui do contexto histórico de Jeremias.